Vamos então ouvir, Denise, a opinião do Gilberto Braga, que está aqui, que é economista, está comigo. Vamos seguir falando sobre esse assunto. Gilberto, o que está acontecendo? O que é essa bolha que o Cláudio Bernardi estava dizendo aí nos imóveis brasileiros? Na verdade, Leilane, a gente precisa primeiro recuperar um pouco o conceito de bolha, né? Esse conceito foi muito utilizado em 2008, porque o estopim da crise americana, e que, na verdade, gerou uma crise econômica global, começou com o chamado financiamento imobiliário, né, com as hipotecas americanas. Então, nos Estados Unidos, o efeito da bolha se pressupõe alguma coisa que vai crescendo, igual uma bolha de sabão que as crianças brincam, em determinado momento ela engorda, ou seja, aumenta e explode. Então, essa explosão significaria uma queda drástica dos preços. Mas lá era uma situação totalmente diferente daqui, por questão dessas hipotecas, então, de compra de apartamento com dinheiro que não existia. Exatamente isso. E, além disso, a possibilidade de você fazer mais de uma hipoteca em cima do mesmo imóvel. Você tinha um imóvel comprado há 10 anos, financiado, e depois de 5 anos você já pagou um pedaço da dívida e esse imóvel triplicou de valor. Você ia lá e fazia uma nova hipoteca em cima desse mesmo imóvel, ele ficava com 2 hipotecas e você utilizava esse recurso para consumo e não para financiamento imobiliário. E o que está acontecendo aqui? Vamos explicar. Esses valores não param de subir, até onde isso vai? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Brasil não vive uma bolha imobiliária. Existe especulação imobiliária, o que é algo, do ponto de vista econômico, diferente. Então, é bastante improvável que exista essa queda vertiginosa de preços no Brasil. Existem correções, existem em algumas cidades brasileiras excessos de lançamentos, então já há em determinadas capitais, em determinadas regiões, preços que se estabilizam e até que caem em relação aos imóveis, mas nas grandes cidades, sobretudo aquelas que serão sede dos Jogos da Copa do Mundo, a procura continua muito grande porque há muito investimento em infraestrutura e há muita carência habitacional. Bom, foi um pouco isso que o Cláudio Bernardi falou também, né? Quer dizer, essa questão do aumento dos preços. Agora, eu queria saber de vocês aí em São Paulo, porque vocês falaram da situação em São Paulo, mas essa alta vem acontecendo em muitas outras capitais, né? E eu queria entender qual é a sua opinião, Cláudio, de até onde isso vai, né? Porque, como estava dizendo aqui o Gilberto, não vai haver uma bolha que vai fazer uma queda. Então, até onde isso pode subir? Olha, essa questão é importante e interessante. O preço, na verdade, é uma relação entre oferta e demanda, né? Então, o preço mais ou menos seguia por essa relação, além de uma matriz de custo que baliza o piso. O que está acontecendo no Brasil é um bônus demográfico importante. Hoje nós estamos tendo no país, todo ano, entrando muita gente no mercado de imóveis, porque há uns anos atrás a nossa pirâmide etária tinha muito adolescente que agora estão se tornando adultos e estão começando a comprar imóvel. Então, nos próximos 5 anos, nós vamos ter ainda muita gente entrando no mercado, tanto que os campeões de venda são imóveis de 1 e 2 dormitórios, que é essa quantidade de pessoas que está entrando no mercado agora. A outra coisa importante para falar em preço é falar na capacidade de pagamento. Então, as pessoas têm um limite até onde elas vão para pagar. O que tem acontecido nos últimos anos? A gente tem notado um descolamento entre o aumento dos imóveis e o aumento da renda das pessoas. E como é que fecha essa conta, então? Essa conta fecha com outros artifícios que foram utilizados para melhorar a capacidade de pagamento das pessoas. Por exemplo, diminuindo a taxa de juros, aumentando o prazo de financiamento e aumentando o percentual financiado em relação ao preço do imóvel. Mas isso também tem um limite. Nós estamos chegando praticamente nesse limite. O que nos faz antever de que mesmo havendo pressões de custo, se não houver na ponta a possibilidade de capacidade de pagamento, os preços não podem subir mais. Na nossa opinião, o ano que vem nós já vamos entrar num período de certa estabilidade, ou seja, o crescimento dos preços deverá acontecer numa velocidade bem menor. Ano que vem que você fala agora, 2014 ou 2014 e 2015. E isso teria a ver com os grandes eventos, depois que passar a Copa? Não tem nenhuma relação, eu acredito, com a Copa. A relação que tem com a Copa, eventualmente, é o que já foi falado, que nas cidades onde a Copa vai acontecer, se investiu em infraestrutura de transporte, e isso é uma
uma questão que agrega muito valor a determinadas regiões. Isso faz com que alguns imóveis possam subir em função dessa valorização trazida pela rede de transporte nova. Agora, eu queria ouvir a opinião dos dois, vou começar com o Gilberto, a respeito de... São situações totalmente diferentes, para quem compra e para quem vende. O momento tá bom para qual dos dois lados? Olha, na verdade, é preciso desmistificar um pouco essa coisa do preço do imóvel, porque a gente diz assim, olha, o preço médio de determinada região é isso. O preço médio é apenas uma relação matemática, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, se você olha a orla de frente para a praia, tem um preço. E nesse mesmo bairro, por exemplo, numa área próxima da subida de uma comunidade mais carente, ou se tiver um morro em função do relevo do Rio de Janeiro, esse preço é muito mais baixo. A média seria somar esses dois valores de imóveis e dividir por 2. Não existe isso. Tá, na prática, o imóvel que é bom, aquele que é muito procurado, que é perto de metrô, que está nas áreas de investimento, nas grandes cidades, toda a orla é muito valorizada e a periferia normalmente tem um preço mais baixo. Então, o preço de equilíbrio é oferta e procura, ainda assim, e, na verdade, existe demanda, porque senão os preços já teriam caído. Ou seja, os preços subiram 13% em média no ano passado, porque tem gente comprando. Bom, então, Gilberto, Cláudio, você concorda? Quer dizer, o momento tá bom para quem? Quer dizer, quem está vendendo tá ganhando dinheiro. Agora, se a pessoa quer comprar, você diria que ela deve esperar mais 1 ou 2 anos para comprar? Que conselho você daria? Olha, o que está acontecendo hoje é justamente isso. É a relação de oferta e demanda que governa os preços. Se está aumentando o preço, é porque tem demanda e porque tem um desequilíbrio na oferta e demanda, ou seja, os incorporadores, os construtores não estão conseguindo produzir o necessário para equilibrar essa oferta e demanda e deixar o preço estável. Então, é um bom momento para quem vende, porque nós temos bastante demanda, e para quem compra, se a pessoa necessita do imóvel, é o momento certo para comprar. Se ela esperar mais 1, 2 anos, ela vai pagar mais caro. Como eu falei, a velocidade de aumento será menor. Mas se ela precisa do imóvel, compre já, porque não vai cair o preço. Mas um bom conselho também, Cláudio, seria ir sem pressa. Né? Porque se você está com pressa, você acaba pagando um preço elevado. Se você vai sem pressa, você vai pechinchando, você vai analisando melhor e de repente pega alguém que está na pressa de vender, tem toda uma... Isso é muito importante, porque no mercado, quando essa aceleração de preços acontece, às vezes em algumas regiões ou em alguns locais, esta aceleração de preço é maior do que deveria. Portanto, você tem que realmente pesquisar muito, porque tem locais em que você vai achar os preços melhores. Eu queria fazer uma pergunta para o Gilberto também. Claro. A gente estava falando aqui da capacidade de pagamento das pessoas e o Cláudio citou que os juros caíram. Os juros caíram bastante, sim, mas eles já começam numa trajetória de alta. Na semana que vem a gente tem reunião do Copom e a Selic deve subir de novo. Se não for agora, pelo menos em algum momento, 2014, ela deve subir mais uma vez, é o que acreditam os economistas. Gilberto, você acha que isso pode frear um pouquinho também a oferta de crédito e acabar freando os preços também um pouco? Na verdade, não, porque na verdade, ainda pagando uma taxa de juros mais cara, aquela pessoa que comprou, ela ganhou. A experiência dos últimos 5, 6 anos mostra isso, porque mesmo quem comprou no momento de mais alta taxa de juros praticado no segmento, teve uma vantagem econômica, porque esse imóvel adquirido se valorizou muito mais do que os juros que ela acabou incorporando no preço que ela está pagando. Então, do ponto de vista econômico, quem espera para comprar depois tende a pagar mais caro, porque não se vislumbra uma queda drástica de preço. Então, a tendência dos preços é uma acomodação, algumas correções, mas ainda naqueles locais mais procurados e desejados, de aumento progressivo e constante, num ritmo um pouco mais lento. Por isso, a taxa de juros ela é importante, mas ela não vai fazer com que a pessoa deixe de querer o imóvel e, se encontrar, deve comprá-lo logo. O que me preocupa cada vez que eu ouço a opinião de vocês é que justamente isso parece que cria uma bola de neve, porque a gente sabe que os imóveis vão subir de preço, então as pessoas correm para comprar, aí os donos dos imóveis aumentam o preço e a gente vai chegando a números estratosféricos. Eu queria falar agora de um imóvel que a gente tem a imagem para mostrar, um imóvel
imóvel na orla de Ipanema, ou Leblon, ali bem, eu não sei exatamente se Vieira Soto ou se Delfim Moreira, que é a orla mais importante do Rio de Janeiro, Ipanema, que é o Capo Ferrá, que está à venda pela bagatela de 66 milhões de reais. Até onde esse preço pode ir? Quer dizer, isso existe um mercado que tem venda para um apartamento? Certamente existe, né? Mas até onde vai essa subida desses preços, gente? Tá aí um prédio nobre da orla do Rio de Janeiro, 66 milhões de reais. Tem alguma coisa desse preço em São Paulo, Cláudio? Olha, em São Paulo tem também imóveis. Tem eles um são... apartamento a mais de 60 milhões? Não, tem? Tem, porque imóveis são coisas únicas. Então tem determinados imóveis, um imóvel como esse é uma coisa única. Volta de novo a relação de oferta e demanda. Neste caso específico, se tiver quem pague, este é o preço do imóvel, porque o preço é o quanto pagam. Então, essas questões específicas acontecem e elas não norteiam o mercado. Como o Gilberto falou, o preço, a gente calcula um preço médio, mas se encontra, por exemplo, em São Paulo, apartamentos de 20 mil metros quadrados, de 21 mil metros quadrados, de 10 mil metros quadrados e de 3 mil metros quadrados. Então, o que governa o mercado não é a ponta, como essas exceções que existem no mercado. Bom, o que governa o mercado é a oferta e a procura, certo? Então a gente espera que haja um equilíbrio, apesar dessa demanda que vocês falaram, para que os preços não saiam nessa disparada enlouquecida. Denise, Cláudio, muito obrigada. Gilberto, muito obrigada.